Qual a importância da hospitalidade? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Comentário de Mário Persona. Essa semana eu aprendi mais uma coisa que eu não sabia. Eu costumo brincar que de tudo que eu sei, não tem nada que eu não saiba. Mas essa era uma coisa que eu não sabia e aprendi lendo Mateus, capítulo 10. Mateus 10, versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão ou sua recompensa. É claro que aqui o contexto todo é de Israel e do remanescente de Israel, e particularmente, principalmente aqui, ele está falando a respeito daqueles 12 discípulos, que eram os apóstolos, né? Que foram enviados exclusivamente aos judeus. E eles não deviam nem entrar em terra de gentios, e nem levar o evangelho do reino aos gentios. Depois o Senhor daria aquela ordem no final de Mateus, ide por todo o mundo, que também tinha a ver com o remanescente de judeus fiéis que irá se levantar depois do arrebatamento, durante a grande tribulação, para que eles vão a todo mundo e preguem o evangelho do reino a toda criatura. Mas aqui ainda nós podemos aprender, mesmo que seja uma passagem que esteja conectada diretamente aos judeus, nós podemos aprender que receber algum discípulo do Senhor, na qualidade de discípulo do Senhor, tem tanto valor quanto receber o próprio Senhor. E receber um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, ou recompensa de profeta. Não é só o profeta que recebe a recompensa, mas quem o recebe, quem o hospeda, que também é galardoado, é recompensado com uma recompensa equivalente à do profeta. Olha que interessante isso. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Tem uma passagem numa das cartas que fala que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Claro, referindo-se também a Abraão. Porque Abraão um dia recebeu na sua tenda não apenas o Senhor, mas também 2 anjos. E ele preparou uma refeição para esses visitantes ilustres, e depois os anjos caminharam até Sodoma, enquanto o Senhor ficou desfrutando Abraão ficou desfrutando da companhia do Senhor na sua tenda. Então, isso é um assunto muito importante, nós entendemos que hospedar os discípulos de Cristo redunda em galardão, em recompensa. Nós às vezes não entendemos isso, podemos estar mal informados a respeito disso, mas eu durante muitos anos, né, tive a oportunidade de receber muitos irmãos em casa, e eu só tive a ganhar com isso, não apenas aprendendo deles, mas os meus filhos acabaram sendo criados sempre escutando também a palavra de Deus, o ensino desses irmãos, e isso trouxe muito benefício a eles também. Mesmo quando eles escutavam em inglês, não entendiam nada, mas depois eles iriam aprender e acabar entendendo também. Eu sempre me lembro de visitantes que vinham e de repente o Lucas aparecia na sala com o que ele chamava de biblinha. Ele tinha feito um caderninho, né, imprimiu no computador, com muitos versículos. Então ele chegava na sala e falava assim, eu vou ler a biblinha para vocês. E aí começava a ler versículos para os visitantes. Então isso era um gozo muito grande
saber que ele estava vendo, né, nos pais um exemplo também a ser seguido. Então é importante isso, mas às vezes também nós recebemos incrédulos para pregar o evangelho. E eu muitas vezes fiz isso sem sabedoria alguma, não é? Eu me lembro de ter, ainda morando em Alto Paraíso, eu fui visitar um preso na cadeia lá. Ele tinha tentado matar o pai dele, era um jovem com problemas mentais, e depois ele foi solto, e eu o convidei para passar um final de semana no meu sítio, para poder pregar o evangelho para ele, para poder evangelizá-lo. Ele não aguentou, ele só aguentou um dia, no dia seguinte ele quis ir embora, ele não aguentou 2 dias, né? E eu também fiz aquilo com total falta de sabedoria, né? Porque como é que eu ia hospedar um cara que era perigoso, que tinha tentado matar o seu pai, e até no quarto que ele ficou no sítio tinha um facão com metade da minha altura, perto dele. Depois que eu fui cair em mim, né, fui perceber que tinha feito besteira. E depois eu ainda fui em Brasília visitá-lo no hospício em Brasília. Ele foi internado, acabou sendo internado no hospício. Mas quando nós buscamos o Senhor, felizmente o Senhor nos guardou, né, pela nossa falta de conhecimento e de responsabilidade, até por ter pensamentos muito infantis, o Senhor nos protegeu. Agora, aqui nos fala que quem recebe um profeta em qualidade de profeta, ou seja, alguém que vem trazer a palavra de Deus para nós, recebe galardão de profeta. E lá no nosso capítulo de Romanos, capítulo 12, versículo 13, não está falando apenas de receber, da hospitalidade, porque ele fala: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Então, outras necessidades podem existir também, que nós podemos e devemos comunicar com os santos. Quando a gente lê lá em 1 Coríntios sobre a coleta, essa coleta é feita para quem? É feita para as necessidades dos santos. Então, Paulo deixa instruções em Coríntios, dizendo que ele deixou as mesmas instruções aos Gálatas. Ou seja, era uma prática comum em todas as igrejas, em todas as assembleias. E aquela passagem que eu mencionei, Hebreus 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. E tem outra aqui, Pedro, né? 1 Pedro 4,9, ele fala: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Por quê? Porque às vezes nós somos hospitaleiros e podemos murmurar, né? Mas esse irmão veio ficar aqui, né? Só dá trabalho, e na realidade aí não tem galardão, né? Aí a gente não vai, porque nós não estamos recebendo de boa vontade, nem de coração, mas por uma certa obrigação. Mas aqui em Romanos 12, fala para nós comunicarmos com os santos nas suas necessidades, e isso inclui também perceber um irmão que esteja passando necessidades. Muitas vezes nós deixamos tudo a critério da Assembleia. Eu ponho o meu dinheiro na coleta, e aí os irmãos decidem quem deve ser ajudado. Mas isso, se eu perceber uma necessidade de algum irmão ou de alguma irmã, eu tenho obrigação agora de procurar sanar essa necessidade e ajudar diretamente. Eu não preciso passar isso pela Assembleia, empurrar, né? Empurrar a responsabilidade para a Assembleia, porque a Assembleia pode não ter tido essa percepção, pode não ter tido esse contato e nem recebido essa informação de que aquele irmão ou aquela irmã estariam passando por necessidades. Por isso que é importante cada um também, particularmente, ter esse exercício de comunicar com os santos nas suas necessidades. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.